número de casos envolvendo crimes de estupro de vulnerável tem sido alarmante em Parauapebas. Nos últimos 6 meses, a Delegacia Especializada da Mulher, DEAM, realizou cerca de 18 apresentações de prisões preventivas na Justiça por crimes de estupro de vulnerável, uma média de 3 prisões por mês. Nas últimas semanas, 2 casos de avós suspeitos de cometer abusos sexuais contra as próprias netas chamaram a atenção da população. A delegada responsável pelos casos, Ana Carolina, deu detalhes sobre os crimes. O primeiro caso refere-se ao ancião de 65 anos, José Antônio Oliveira, foi acusado de abusar das próprias bisnetas, uma de 5 e outra de 9 anos de idade. As vítimas relataram para a mãe que a mãe, quando se separou, pediu para o avô, ele é avô da mãe das vítimas, vir para Parauapebas para passar uma temporada, né, para dar uma força, ajudar as crianças que estavam sofrendo com a separação. E ele se aproveitou da oportunidade e abusou sexualmente, tocou nas partes íntimas das crianças, né? Oferecia dinheiro, oferecia bala, sorvete, em troca de tocar nas partes íntimas dela e do silêncio delas, né? As vítimas relataram que não foi a primeira vez que isso aconteceu e já tinha acontecido desde que eles moravam em um outro endereço, bem antes desse fato, né? Então, diante das declarações da vítima, eu decidi por bem representar pela prisão preventiva deles nós demos cumprimento na semana passada. Fizemos um levantamento em 6 meses, nós representamos por 18 prisões preventivas de estupro de vulnerável. Isso é uma média de 3 prisões preventivas por mês, quase uma prisão preventiva por semana, né? É uma média muito alta. Lembrando que eu só represento por prisões preventivas quando eu tenho a plena convicção, quando eu tenho indícios suficientes para representar. Então, isso quer dizer que nem todas as nossas investigações culminam em prisões. Muitas a gente indicia, mas não representa pela prisão preventiva, né? Porque a gente tem que ter alguns requisitos para isso, né? Então é um número muito alto, se você for pensar, é quase uma prisão por semana, né? Em termos de inquérito, eu acredito que talvez a gente tenha instaurado, investigado um número de 4 vezes mais do que isso, né? Então daí mais de 70 inquéritos policiais só de estupro de vulnerável em 6 meses. É um número que chega a ser alarmante. A delegada explicou também o caso desta quarta-feira 28, quando um homem também foi preso acusado de estuprar a neta de 6 anos. A delegada resolveu apresentar pedido de prisão preventiva após o resultado da perícia realizada. A criança relatou para a avó e para a mãe que o avô tinha primeiro colocado o dedo na vagina dela e depois o pênis. Ela chegou em casa, ela estava sentindo muita dor na região da pelve, já estava com um corrimento na vagina. A mãe levou ela para o médico orientou a procurar a delegacia para ela ser encaminhada para o Centro de Perícias Científicas para fazer um exame que chama Exame Sexológico Forense. Nós encaminhamos a vítima para fazer o exame sexológico forense e realmente constatou que havia sinais de abusos sexuais na modalidade de conjunção carnal, que significa ato sexual, pênis na vagina. Realmente a criança já estava com doença sexualmente transmissível, né? Já estava com um certo corrimento na vagina. Foi colhido material, encaminhado para Belém, e ela relatou que quem cometeu os abusos foi o avô, enquanto ela estava brincando na casa dele. E aí eu representei pela prisão preventiva dele e a gente deu cumprimento ontem. O advogado de defesa, Tony Araújo, e o pai da criança não acreditam na acusação e afirmam que há possibilidade da criança ser vítima de outra pessoa ligada à família da mãe, ou que ela tenha adquirido a doença por falta de higiene ou uso de banheiros públicos. A priori a criança teria ido até o hospital para verificar a questão de saúde, que apresentava escorrimento, infecção na genitália,
e aí teria percebido que poderia ser de uma outra origem, né, essa infecção. E vieram até a delegacia, encaminharam a delegacia e depois suspeitaram que poderia alguém estar agindo isso. Existe possibilidade de ter sido outra pessoa, que a gente está verificando ainda, mas a priori a delegada entendeu que teria sido o avô paterno, né? Mas a família não concorda com isso, o próprio pai da criança discorda, porque acredita que devido ao desentendimento na relação entre a mãe da criança e ele, né, por estarem em processo de separação, já terem separado, já terem ter um novo relacionamento, e a pessoa não ter aceito, né, e ter criado essa situação. A pessoa que geralmente tem uma natureza voltada para crimes sexuais com criança, ou seja, tem uma natureza voltada para a prática de pedofilia, ela nunca apresenta isso no fim da idade. Então, se isso é um sintoma, é uma doença, isso se manifesta no decorrer do tempo. Então, é natural que isso já estivesse se apresentado em outros momentos. Então, ele não tem nenhuma passagem judicial, nunca houve nenhuma denúncia, nem conselho tutelar, nenhum outro. Isso é um fato, né, isolado, que vai ser esclarecido. A criança apresenta um quadro de infecção, entendeu, grave, mas que não quer dizer que tenha sido oriundo de uma relação sexual, né? O material foi colhido no IML e foi mandado para o laboratório para fazer análise, para ver se tem essa natureza. Vou requerer, né, judicialmente que seja feito um exame médico no meu cliente para saber se ele porta alguma doença venérea, para comparar com o exame biológico da criança, né, o exame de laboratório. Se não bater a infecção que ela tenha com, se o meu cliente porta ou não alguma doença, já é um elemento a nosso favor para provar a inocência do mesmo, que a gente acredita na inocência dele, por ser um senhor que nunca tenha nenhuma passagem, nunca se envolveu com nenhuma atividade ilícita, e cuida da sua família, sua esposa que é doente, cuida dos outros netos, e o próprio filho dele, que é o pai da criança, acredita muito, de forma bem segura, de que o pai não tenha nada a ver, que seja mal entendido, uma situação que levou a toda essa situação. É isso. José, o avô, ficará à disposição da justiça em uma cela para infratores da mesma natureza na carceragem do Rio Verde. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e YouTube.